Bom dia, graça e paz. Domingo, 9 horas da manhã e aqui, novamente, juntos para estudarmos a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, o nosso grande, maravilhoso Deus. Hoje, domingo, é o primeiro dia da semana e você tem a oportunidade de estar no templo com a Igreja de Cristo, com o povo de Deus, para celebrar a ressurreição de Jesus e a nossa salvação eterna. Você está convidado. Agora, às 9 horas, estudamos a Bíblia na EBD, Escola Bíblica Dominical. Daqui a pouco, às 10 horas, o culto da manhã e às 7 horas da noite, o nosso culto da noite também. Você está convidado, Primeira Igreja Batista de Macaé, Rio de Janeiro. Vamos orar juntos agora e então estudarmos nos próximos minutos um resumo da lição da revista proposta para esta semana. Oremos. Pai, obrigado por este dia, mais uma semana que o Senhor nos concede. Obrigado pela bondade, graça, misericórdia do Senhor sobre nós. E agora, quando vamos estudar juntos a Tua santa e poderosa palavra, pedimos, ó Deus, a direção do Teu Santo Espírito. Nos conduza, Senhor, por favor. Queremos aprender mais e que o Senhor nos encoraje e fortaleça para obedecermos a Tua palavra. Abençoe cada classe da nossa EBD, cada professor, cada aluno. Abençoe a nossa igreja. Assim oramos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Bom, prosseguimos com a nossa série de estudos. A revista deste trimestre tem como título Tudo Entregarei. Exatamente a proposta de estarmos colocando a serviço do Senhor tudo o que somos e tudo o que temos. Nossos dons, talentos, nossos recursos financeiros, nossa vida, tudo o que está no entorno da nossa história, da nossa existência. Somos servos, Ele é Senhor. Somos súditos, Ele é Rei. E nós queremos, mais uma vez, desafiar você a colocar-se totalmente a serviço, à disposição do Reino de Deus, através da Igreja de Cristo. Cada domingo, um tema dentro deste contexto, tudo entregarei. Hoje vamos falar sobre ser útil ou fútil, com a consagração do nosso corpo nas mãos do Senhor, o nosso Deus. O nosso texto básico para o estudo da lição de hoje está na primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja em Corinto, no capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 20. O nosso texto devocional, Salmo 139, de 13 a 18. E o versículo-chave, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, onde está escrito: Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo é útil ou o nosso corpo é fútil? O nosso corpo é importante ou ele é de menor importância? Qual é o lugar do corpo no plano de Deus, no projeto de Deus para a sua vida? Como você está utilizando o seu corpo para glorificar, exaltar o nome do Senhor, o nosso Deus? Ao estudar essa lição, você terá condições de valorizar mais ainda o seu corpo, que foi feito à imagem de Deus, e também, hoje, você vai estudar esta lição para, no final, consagrar-se integralmente ao Senhor, colocando toda a sua vida, colocando todo o seu corpo a serviço do Senhor para alegrar o coração de Deus. Muitas vezes nós cantamos alguns cânticos, alguns hinos na igreja e não prestamos muita atenção na letra, não prestamos muita atenção na mensagem que está na poesia de cada canção. Há um hino no Cantor Cristão e também no Inário para o Culto Cristão, que o título dele é Consagração. E lá está escrito assim: Faze que meu corpo inteiro eu te possa consagrar. Você já havia observado com atenção esta frase que está no hino? Aqui é também uma oração. E você está dizendo para Deus: Senhor, me ajude, faça com que eu consagre totalmente o meu corpo ao Senhor, que eu entregue todo o meu corpo a serviço do Senhor. Mas como é possível uma pessoa consagrar o seu corpo a Deus?
Há algumas pessoas que pensam que Deus está interessado somente na nossa alma. Nos dias de Jesus, havia um grupo que pensava assim, os agnósticos. Eles achavam que o corpo não tinha nenhum valor e que nós poderíamos fazer qualquer coisa com o nosso corpo, porque Deus estava apenas e tão somente interessado na alma. Mas quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, para a Palavra de Deus, nós descobrimos que Deus também está preocupado, que Ele se interessa e que Ele tem um propósito divino para o nosso corpo, enquanto estamos vivos, enquanto estamos habitando na Terra e andando sobre a face desse planeta. O livro de Gênesis começa mostrando que Deus é o criador de todas as coisas, toda a natureza. Ele é o criador, o autor de tudo que há no universo, inclusive o homem, inclusive o corpo humano, que ele mesmo criou a partir do pó da terra. Depois, diz a Bíblia, Deus soprou do seu espírito nas narinas, de tal maneira que aquele ser criado passou a ser um ser com vida, um ser vivente. Diz o texto bíblico que o homem passou a possuir, a ter uma alma vivente. Portanto, Deus criou o homem com um corpo e também com uma alma. O corpo humano, portanto, é também um projeto de Deus. Deus tem um objetivo através do nosso corpo, que é a sua obra-prima. Lá no texto bíblico está escrito que o ser humano é a coroa, o ápice, o máximo da criação de Deus. É a síntese suprema entre função e beleza, como escreveu o pastor Bill Hybels, pastor de uma grande igreja no sul dos Estados Unidos. O corpo é um instrumento útil ou o corpo é um instrumento fútil? Ele tem valor ou não tem valor? Ele é importante ou ele não é importante? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso no nosso estudo bíblico de hoje, observando que muitas vezes o corpo pode ser uma bênção, mas também, muitas vezes, o corpo pode ser um problema grave que traz enormes prejuízos para a nossa vida espiritual. Primeiro vamos falar sobre o corpo, que muitas vezes nós permitimos se torne um instrumento fútil, sem valor, um problema, um desgaste, uma dificuldade para o nosso relacionamento com Deus. Infelizmente hoje, nos dias que nós estamos vivendo, há uma ênfase exagerada na beleza física de muitas pessoas em todo o mundo. As pessoas estão investindo excessivamente na beleza física. Tanta gente gastando horas, muitas horas e muito dinheiro malhando nas academias para ter um corpo esculpido, como se ter um corpo lindo, bonito, maravilhoso fosse a coisa mais importante do mundo. Saiu na manchete de uma revista em São Paulo há poucos dias que um profissional cobra R$100 por hora para trabalhar o corpo de pessoas ricas e famosas para que essas pessoas estejam cada vez mais bonitas. Outro artigo, também, de um jornal, diz que na busca da beleza e da juventude, cada vez mais as pessoas em São Paulo estão batendo a porta de um consultório de um tipo de especialista em medicina chamado dermatologista cosmiátrico, para que eles possam também trabalhar a beleza do seu corpo. Infelizmente, essa é a cultura, é o momento que nós estamos vivendo na sociedade mundial, eu diria. É mais importante ter do que ser. É mais importante o visual do que os valores interiores, do que o caráter. O que importa na sociedade que nós estamos vivendo hoje, portanto, é ter um corpo bonito, é a beleza exterior, em detrimento à beleza interior, a beleza do coração. A questão do ser uma pessoa de caráter, de valor, de princípios, essa beleza que é interior, isso está ficando em segundo plano e é de menor valor para muitas pessoas, eu diria a maioria das pessoas.
A verdade é que esta ênfase na beleza do corpo não está tornando o mundo mais bonito. Pelo contrário, o mundo está ficando cada vez mais feio, mais violento, maldoso, mais perigoso. Essa ênfase excessiva, exagerada e eu diria até doentia pela beleza do corpo não está impedindo a imoralidade, o uso das drogas, o crescimento das doenças, enfim. De fato, isto é preocupante. Por exemplo, uma apresentadora de TV disse que faz mais ou menos 800 abdominais por semana porque ela deseja abusar do uso das mini saias e mini blusas. Para isso, ela precisa de um corpo esculpido por 800 abdominais. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós logo lembramos que uma vez o povo de Israel se enganou terrivelmente porque observou a beleza física, a beleza exterior, para fazer um julgamento e tomar uma decisão muito importante. Quando Israel queria um rei, Israel olhou para Saul e diz a Bíblia que ele era o mais alto e ele sobressaía em comparação com todos os demais do povo. Eles então gostaram da sua aparência. O próprio Samuel reconheceu: em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. O profeta Samuel também caiu nesta armadilha da beleza exterior, da beleza física. Infelizmente, Saul não possuía a integridade e a firmeza de caráter que ele precisava para também ser bonito interiormente. No fim da vida dele, como está registrado no primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, ele morreu de maneira muito triste, por causa da palavra do Senhor que ele não guardou, e também porque interrogara e consultara uma necromante e não ao Senhor. Vejam, ele era bonito fisicamente, mas a sua alma estava nas mãos de Satanás. E ele não estava vivendo em comunhão com Deus e nem submisso e obedecendo a palavra do Senhor. Quando Samuel foi procurar um sucessor para Saul, Deus disse a ele: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Vejam só como Deus estava dando ao profeta Samuel as orientações precisas para uma escolha sábia, para uma escolha inteligente. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo de número 7. O Senhor, Deus, conhecia o coração de Davi, que era um menino pequeno, frágil, de belos olhos, é verdade, de boa aparência, mas que não impressionava as pessoas com a sua força física ou com a sua beleza exterior. Davi tinha uma beleza que era interior, que para Deus é muito mais importante do que a beleza exterior. O apóstolo Pedro, no Novo Testamento, ele alerta as mulheres da igreja sobre a ênfase exagerada na beleza física, na beleza do corpo. Ele escreveu o seguinte: não procurem ficar bonitas usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Ao contrário, a beleza de vocês, mulheres, deve estar no coração, pois esta é a beleza que não se perde. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. A Bíblia, claro, não condena cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar da beleza. A Bíblia condena o exagero. Aliás, por falar em exagero, muitas pessoas estão até idolatrando o corpo, idolatrando a sua forma física, idolatrando a sua beleza, muitas pessoas cometendo muitos excessos e erros, tantas e tantas vezes erros fatais. Ouvi esta semana uma reportagem contando de uma modelo que fez uma cirurgia plástica desnecessária, houve um problema no procedimento, uma intercorrência, ela veio a perder a sua vida, porque embora fosse muito bonita, essa modelo queria ficar ainda mais bonita, seguindo os padrões da sociedade. Portanto, cuidado, porque o nosso corpo pode ser fútil.
Mas o nosso corpo, o corpo humano, ele pode ser um instrumento muito útil quando ele está nas mãos do Senhor e quando nós estamos como servos dispostos a entregar tudo a Ele e permitir que o nosso corpo seja usado como um instrumento de bênção para a glória de Deus nas mãos do Senhor. O corpo humano é uma máquina maravilhosa criada por um Deus que faz tudo com perfeição. O salmista reconhece isso e no Salmo 139 ele escreveu o seguinte: graças te dou, visto que, de um modo assombroso e maravilhoso, o Senhor me formou. Por que Deus nos deu este corpo assim tremendo, incrível e maravilhoso? Ora, para que possamos usar o nosso corpo para glorificar a Deus, exaltar, engrandecer o Senhor e também para usarmos o nosso corpo para servir a Deus no reino de Deus, na sua igreja. Ele quer que o nosso corpo seja útil para o serviço cristão e não fútil com coisas que não agregam valor ao nosso relacionamento com Deus e também à nossa vida como homens de Deus e mulheres de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta para a igreja em Corinto, que era uma igreja complicada e difícil, ele disse o seguinte: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo de Deus, que vive em vocês e foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Quero destacar esta última frase do texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Usem o seu corpo para a glória de Deus. Paulo, o apóstolo, escrevendo para a igreja em Corinto e Deus falando a nós hoje, aqui e agora. Isso quer dizer que nós somos propriedades de Deus. Ele criou o nosso corpo, ele nos salvou através de Jesus, portanto, ele comprou, ele é o dono, ele é o proprietário. O Espírito Santo de Deus habita em nós e quer trabalhar em nós e através de nós. O nosso corpo está nas mãos dele, ele é que está na direção da nossa vida. Temos a responsabilidade de cuidar muito bem do nosso corpo, que deve ser instrumento útil a serviço do Senhor e do reino de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, também fala sobre esta questão, no versículo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Observe, apresentem o vosso corpo como um culto de louvor e adoração a Deus. Paulo descreve essa dedicação aqui, essa entrega, como um culto racional, um culto inteligente, um culto sábio. Isso quer dizer que devemos fazer tudo para manter o nosso corpo em excelente estado. Precisamos seguir o exemplo de Paulo, como está escrito em 1ª carta aos Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Enquanto existem pessoas que gastam muito tempo e muito dinheiro cuidando do seu corpo, há muitas pessoas que estão negligenciando o seu corpo. Lembre-se de que os extremos são sempre perigosos e a vida cristã deve ser uma vida pautada pela palavra-chave equilíbrio. Para poder servir bem ao Senhor, precisamos então ter um corpo saudável. Manter um corpo saudável, temos que disciplinar o nosso corpo. Primeiro, controlando aquilo que comemos e controlando aquilo que nós estamos bebendo. Precisamos ter uma alimentação sadia, frutas, verduras, legumes. As obras da carne são bebedices e glutonarias. É importante lembrarmos esta observação que está na carta escrita aos Gálatas, no capítulo 5. Entre outras, as obras da carne lá estão listadas, aparece bebedice, aparece glutonaria. Devemos evitar ingerir coisas que vão prejudicar o nosso corpo. Hoje em dia, há muita gente obesa, inclusive crianças obesas, porque estão numa dieta horrível, péssima,
que vai trazer consequências prejudicando a sua saúde, prejudicando o seu corpo. Outra coisa importante, é preciso controlar a vida sedentária, precisamos de exercícios físicos, o nosso corpo necessita, ele é feito de músculos, nervos, nós precisamos do exercício físico para que o nosso corpo esteja saudável. Antigamente, no dia a dia, as pessoas andavam a pé e faziam vários tipos de exercícios comuns, subindo escada, etc, etc. Hoje as pessoas estão andando de carro para todo lado, vão subir no edifício, sempre estão utilizando o elevador, etc. Enfim, e até em casa não existe mais aquele movimento do corpo para fazer várias atividades, várias tarefas, e isso tem sido prejudicial. O ser humano dos últimos anos quer ficar sempre sentado, sempre deitado no sofá ou no tapete da sala, assistindo TV, internet, e a pessoa nem precisa levantar-se para trocar de canal, para fazer algum tipo de movimento. É só manter o controle remoto nas mãos. E aí, a vida sedentária vem e prejudica o nosso corpo, prejudica a saúde do nosso corpo, inviabilizando muito daquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida. Outro detalhe muito importante que nós precisamos compartilhar aqui na nossa lição da EBD Online hoje é sobre o vestuário. Controle absoluto e espiritual com as roupas que você está usando. A Bíblia tem uma palavra em 1 Timóteo 2,9 bem sensata a respeito do vestir, especialmente para as mulheres. Inclui também os homens devem tomar cuidado com as roupas, mas as mulheres precisam tomar um cuidado ainda maior. As mulheres devem vestir-se com um traje decente, diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Infelizmente, a moda da sociedade, da cultura, não pensa em decência, mas sim em sensualidade. A moda dita que temos que exibir o corpo ao máximo. Mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, diz que a mulher cristã deve lembrar que a Bíblia fala que a mulher cristã deve se vestir com modéstia e com bom senso. Claro que há moda que não convém, mas nós precisamos estar atentos, as mulheres devem estar atentas. A pessoa que quer se vestir de acordo com a moda pode fazê-lo, mas sempre usando o bom senso, sempre observando a Bíblia para não causar escândalo, não ser excessivamente sensual e cair no ridículo. Nós estamos vestindo o corpo que pertence ao Espírito Santo de Deus. É muito importante lembrarmos disso todos os dias. Se queremos servir ao Senhor, temos que manter o nosso corpo em ordem, cuidando da saúde física, porque quando ficamos doentes, nós não conseguimos servir a Deus. Isto é impossível. E em quarto lugar, controle da vida sexual. Se queremos apresentar o nosso corpo a Deus, como diz a Bíblia, é lógico que nós devemos zelar pela pureza, pela santidade do nosso corpo. Não importa o que o mundo está fazendo. Não importa o que o mundo está dizendo, não importa os padrões do mundo. O padrão do crente precisa ser diferente. O nosso padrão é de acordo com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. O padrão bíblico para a nossa sexualidade é este: a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santidade e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus. É o que está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Em outras palavras, o crente deve evitar relações sexuais antes do casamento e fora do casamento também. Quero concluir o nosso estudo da EBD Online, o resumo do estudo da lição de hoje, dizendo o seguinte: nós devemos levar a sério o cuidado com o nosso corpo para que ele não seja fútil, ao contrário, que o nosso corpo seja extremamente útil a serviço do Senhor, o Mestre Jesus, o nosso Salvador. Por isso, precisamos cuidar do nosso corpo com inteligência, com sabedoria, sempre à luz da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Nosso alvo é estar disponíveis para os propósitos eternos,
Por isso precisamos cuidar da nossa saúde física, assim como nós devemos cuidar da nossa saúde espiritual. Devemos a Deus ser administradores fiéis do corpo, porque Ele nos deu e nós pertencemos a Ele. Que o Senhor esteja abençoando grandemente a sua vida. Queremos convidá-lo para permanecer daqui a pouco no canal da igreja no YouTube, a transmissão do culto ao vivo às 10 horas e 10 minutos. Logo mais à noite, às 7 horas também. Deus esteja abençoando a sua vida e a sua família. Até o nosso próximo encontro, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, com mais uma EBD Online.